Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar de vizinhos, de já nos conhecermos há algum tempo, eu não tinha muita conversa com a Adriana. Mulher casada, mais velha que eu, devia ter uns 25, 27 anos, enquanto eu recém tinha completado 21, mãe de um filho pequeno, uma mulher bonita, mas, como eu já disse, a gente não tinha muita intimidade. Na verdade, não tinha nenhuma. Eu conversava, às vezes, era com o marido dela, até porque, de vez em quando, a gente costumava tomar uma cerveja no bar que tinha ali perto. E aí, enfim, a gente acabava conversando. Mesmo assim, também não tínhamos, assim, uma amizade, né? A gente se cumprimentava, conversava, mas ficava por isso. Justamente por esse motivo, eu estranhei aquela aproximação dela. Estava ali na frente mexendo no meu carro quando escutei a sua voz. Oi, Ulisses, tudo bom? Falei que estava tudo bem, cumprimentei. Sem eu perguntar nada, ela falou que estava indo ao mercado. E quando pensei que ela fosse seguir seu caminho, ainda me fez aquela pergunta. Escuta, desculpa a minha curiosidade, mas você terminou com a tua namorada? É que eu nunca mais te vi com aquela menina que você costumava trazer aqui final de semana. Pois é, a gente resolveu dar um tempo. Puxa, que pena. Vocês faziam um casal tão bonitinho. Na verdade, já fazia mais de 1 mês e meio que eu tinha terminado esse relacionamento. Eu nem tinha o costume de trazer a Nath para ficar comigo ali em casa. Era muito raro eu trazê-la ali. Por isso, achei esquisito ela ter puxado aquele assunto. Até porque, como eu já disse, apesar de vizinhos, não tínhamos toda essa intimidade para falar desse tipo de assunto assim mais pessoal. E quando eu achei que ela fosse dar por encerrada a conversa, ela ainda completou. Mas e você, parou de tocar violão? Faz tempo que eu não te escuto tocando? Que nada, às vezes eu ainda toco uma musiquinha, mas falta de tempo, né? E foi então que, para minha surpresa, ela falou, me olhando bem firme nos olhos, aquela frase: nossa, você tem uma voz tão bonita e toca tão bem. Olha que qualquer dia desses vou te chamar para tocar uma música para mim lá em casa. Você vai? Meu Deus, o que eu ia dizer numa hora dessas? Cheguei a olhar na direção da casa dela para ver se o marido não estava ali, na janela ou por perto. Imagine a situação. Fiquei bem constrangido, até porque não estava esperando. Só esbocei um sorriso e, percebendo o meu embaraço, ela falou: Jorginho foi pescar com os amigos dele, só volta amanhã de tarde. Você não quer aparecer ali em casa depois? Leva o violão para tocar umas músicas para mim. Olha, foi realmente uma surpresa, porque foi a primeira vez que a gente realmente conversou. E agora estava, ou eu muito me enganava, me convidando para ir à sua casa na ausência do marido, mas da maneira assim mais natural do mundo. Eu só respondi aquilo meio sem graça. Vamos ver, se deu de uma passadinha assim. Ela sorriu e falou que ia ficar esperando. Juro. Fiquei realmente espantado. Nunca tínhamos tido assim uma conversa de mais de 10 ou 12 palavras e de repente a mulher me vem com aquele convite, pede para ir na casa dela, diz que o marido só ia voltar no dia seguinte. Eu sabia que o marido dela gostava de pescar, isso eu sabia. Que volta e meia inventava uma pescaria com os amigos e passava o final de semana na beira de algum rio, alguma represa. Mas não imaginava que ela fosse se aproveitar da situação, né, para, de repente, enfim. Enquanto ela se afastava, eu fiquei só olhando. Estava usando um vestido assim floreado, de alcinha. Uma peça bem discreta, mas
sabe, que a deixava tão feminina. Imagine as coisas que passaram pela minha cabeça. Só de olhar para ela caminhando. Juro, minha intenção era ter ido à casa dela. Me senti provocado, cheio de vontades, mas me bateu um medo tão grande na última hora. Sei lá, vai que alguém fica sabendo. Ou me vê entrando na casa dela de noite, ou saindo, e acabe contando pro cara, o marido dela. Sabe, é o tipo de coisa muito perigosa. Eu não sabia ao certo, assim, com certeza absoluta, as suas intenções, mas convenhamos, né? Nenhuma mulher casada chama um cara solteiro para ir à sua casa, na ausência do marido, se não tiver alguma intenção. O fato é que, mesmo querendo, amarelei. Esta é a grande verdade. Saí à tarde e só fui voltar depois da meia-noite. As luzes da casa dela, quando cheguei, já estavam apagadas. Bom, melhor assim, né? Melhor não correr risco nenhum. Se bem que eu não tinha prometido que ia, né? Falei que se desse, daria uma passada, mas no dia seguinte, um domingo, estava saindo de carro, tipo 2h15 da tarde, e ao descer para fechar o portão, ouvi aquela voz. Olha, parecia até que ele estava na janela, só esperando eu sair para falar comigo. Eu tinha acabado de fechar o portão, estava voltando para o carro quando ela surgiu ali. Oi, seu tratante, o que houve? Fiquei te esperando até tarde da noite e você não apareceu? Oi, Adriana, então, eu acabei saindo com o meu pessoal e cheguei muito tarde, desculpa. Imagina. Tudo bem, mas você não sabe o que perdeu, viu? E depois, eu fiz uma sobremesa que tenho certeza você ia adorar. Fazer o quê, né? Fica por outra hora. Sabe, além de falar aquelas coisas, algumas inclusive assim, de duplo sentido, ela me olhava de um jeito tão provocante. Eu, sinceramente, não imaginava que ela era esse tipo de mulher. Confesso que fiquei até meio com pena do marido dela, mesmo sem conhecer direito o cara. Né? Sujeito lá pescando, e a mulher ali de papo com o vizinho. Quer dizer, a não ser que eu estivesse entendendo tudo errado e ela só estivesse querendo ser simpática. Difícil, né? Mas vai saber. Os dias foram passando. Eu até tirei aquele episódio da cabeça, até porque não queria saber de confusão pro meu lado. Só que a tal da tentação é uma coisa difícil de resistir. Tempos depois, um sábado, eu sozinho ali em casa, eis que bateram à minha porta. O pessoal tinha acabado de sair. Eu até pensei que fosse a minha mãe ou o pai que tivesse esquecido alguma coisa. Mas assim que abri a porta, dei de cara com a Adriana, ali diante de mim, com um prato, assim, enrolado num pano de cozinha na mão. No impulso falei: oi, Adriana, tá procurando a mãe? Ela saiu. Tua mãe? Não. Eu até vi ela saindo com o teu pai. Na verdade, eu vim aqui trazer um pedaço de torta que eu fiz. Falou aquilo e me estendeu o prato. Aproveita para comer agora que está quentinho ainda. Olha, essa mulher me olhava de um jeito que chegava até a me dar arrepio. Lembro que peguei o prato da sua mão e o pior é que a gente continuou se olhando. Eu, na verdade, meio desconcertado, sem saber o que dizer, o que falar. Pensei que ela fosse voltar para casa, né? Mas não, continuou ali me encarando. Aí chegou uma hora que eu, sem jeito, perguntei se ela não queria entrar um pouco. Ela sorriu e realmente entrou. Fechei a porta. Ela que sabia onde que meus pais tinham ido, se não demorar. E eu perguntei pelo Jorginho, se ele estava em casa. E ela falou que não, que ele tinha ido até o bar e levado o filho dele junto.
E provavelmente só iria voltar mais tarde. Olha, não vou negar que nesse dia eu fiquei bem nervoso. Provei um pedaço da torta que ela tinha levado, né? E ficamos ali, assim, meio... Ela ficou mais um tempo, puxando assunto. Aí falou que ia para casa, me pediu para acompanhar ela até a porta. Só que quando fui segurar o trinco para abrir, ela segurou a minha mão. E o pior é que não apenas segurou a minha mão, mas veio com tudo para cima de mim, me dando um beijo na boca. A coisa mais inesperada do mundo. Sinceramente, eu não pensei que ela fosse chegar a tanto. O problema é que, sabe, é difícil, sabe? É difícil. Eu falei para ela que não sabia se os meus pais iam demorar. Mas é verdade que eu sabia sim. Eles não voltariam tão cedo. De modo que, diante daquele gesto dela, sem pensar em mais nada, sem desgrudar minha boca da sua boca, eu a fui conduzindo até o meu quarto. Não era isso que ela queria? É claro que era. Ela não estava me provocando. Levei essa mulher lá para o meu quarto, a joguei na cama e fizemos amor de um modo tão ardente, tão apaixonado. Depois a gente se vestiu, eu a acompanhei até a porta, onde ainda trocamos mais um beijo. E ela pediu para anotar o seu número. E ela então se foi, me deixando ali completamente embasbacado com aquilo que tinha acontecido. O problema é que tinha sido tão bom. Meu Deus, que mulher. Se eu soubesse que seria tão bom, teria ido lá na casa dela, aquela noite mesmo, quando ela me convidou. Quando o marido estava pescando. Mesmo sabendo que era perigoso. E a verdade é que, por ter sido tão bom, fiquei com a imagem e com o perfume dela no pensamento. O fato é que depois desse sábado, sempre que a gente se via ali no quintal, a gente ficava se olhando, né? Trocando sinais. Às vezes, ela mandava mensagens, até nudes ela mandava, e pedia que eu mandasse também. Ela aproveitava quando estava no banho e mandava cada foto que só de olhar eu já ficava todo oriçado. Fomos para a cama pela segunda vez, só que dessa vez na casa dela. Ela mandou uma mensagem dizendo que o marido tinha ido ao bar, tinha levado o filho junto, só ia chegar mais tarde, e eu acabei pulando o muro do fundo do quintal e entrei assim, sorrateiramente. Olha só a loucura que a gente comete por causa de uma mulher. Fui lá na casa do cara me deitar com a mulher dele. Foi loucura, eu sei, muita inconsequência. E foi nesse dia que ela falou que estava sentindo alguma coisa por mim. Na verdade, que estava sentindo não. Que sempre tinha sentido. Que tinha ciúme. Quando me via levando alguma menina lá em casa e ficava até controlando os horários que eu saía e chegava. E ainda perguntou: você nunca reparou o jeito como eu olhava para você? Não, aliás, a gente nem conversava. Eu te cumprimentava, mas você sempre passava de nariz empinado, né? Desde que a gente se mudou para essa casa, quando eu vi você pela primeira vez, que eu fiquei toda apaixonadinha. Olha, por aquela eu não esperava. E ela ainda acrescentou: olha, Ulisses, eu não quero que você fique pensando bobagem de mim, viu? Que eu sou uma mulher à toa, sabe? Uma mulher que não vale nada, só porque, mesmo sendo casada, estou saindo com você. Só estou fazendo isso porque sempre gostei de você, desde que eu te vi pela primeira vez. O fato é que aquilo que eu jamais imaginei que um dia pudesse acontecer, aconteceu.
Comecei a ter um romance clandestino com uma mulher comprometida. Pior do que isso, minha vizinha, ainda por cima. Toda vez que a gente se encontrava, eu jurava a mim mesmo que seria a última vez. Tinha medo, claro que eu tinha. Mas quem disse que eu conseguia dizer não quando ela me procurava? Bastava olhar aquelas fotos que ela mandava para eu já ficar todo oriçado, cheio de vontade de tê-la nos meus braços mais uma vez. Não é que eu estivesse, sei lá, apaixonado. No meu caso, acho que não era paixão, era só atração mesmo, desejo, né? Ou talvez uma coisa misturada na outra, mas eu devia ter reagido antes e me dado conta de que algo perigoso poderia acontecer. A Adriana, por exemplo, ela passou a me procurar ali em casa, até mesmo quando tinha alguém da minha família ali. Minha mãe não é boba. Começou a desconfiar. Ia ficar de olho. Um dia até me perguntou: escuta, Ulisses, que tanto essa mulher aí do lado quer com você, hein? Olha lá, menino. Não quero saber de você metido em confusão. Outro dia, ela também veio me perguntar o que eu estava fazendo ali na casa do nosso vizinho. E ainda acrescentou: olha, o marido da Adriana também estava ali. Ou você estava sozinho lá com ela? Hein? Ah, mãe, Ulisses, veja lá o que você anda aprontando, meu filho. Não brinca com coisa séria, hein? Bom, repito, minha mãe não era boba. Ela já devia estar desconfiada de alguma coisa. Ou então, até ter visto alguma coisa que... A Adriana também não parecia estar nem aí. Sabe, o único preocupado da história era eu. Se eu estivesse ali na frente, por exemplo, mexendo no carro, ela ficava o tempo todo ali no portão, puxando assunto. Olha, um sábado, aproveitando que o tal do Jorginho estava no bar, eu fui até a casa dela, e mesmo com o filho dela ali junto, a gente deu um jeito de ficar... Olha, só de contar, de lembrar, eu me arrepio, a gente chegou a se trancar no banheiro enquanto o menino brincava na sala. Olha o tamanho da loucura. Enfim, voltei para casa, até que a noitinha, dali de casa, escutamos uma confusão lá na casa dela, sabe? Eu já tinha ouvido dali do meu quarto, mas logo a minha mãe veio falar comigo. Você está escutando, Ulisses? Estão quebrando o pau ali do lado. Você, por acaso, não andou fazendo nenhuma bobagem, não é? Capaz, mãe. Tô aqui quieto no meu canto. Eu sei. Eu sei. Eles continuaram brigando lá na casa dela. Dava para ouvir as vozes alteradas, principalmente a dele. Até que depois, acredite quem quiser, por meu desespero, bateram a minha porta. Olha, dali do quarto, escutei a agitação lá na sala e a voz alterada do Jorginho. Chama esse moleque. Chama a dona Jandira, que eu quero conversar com ele. Gelei. Mas eu simplesmente gelei. Não deu nem para raciocinar, porque em seguida escutei a voz da Adriana também. Me solta, Ulisses. Você está machucando meu braço. Ele retrucou. Fica quieta, Adriana. Fica quieta, senão vai ser pior para você. Nessas alturas, ouvi também a voz da minha mãe. O que está acontecendo, gente? Vamos ter calma. Com violência a gente não vai chegar a lugar nenhum. Solta o braço dela. Você vai acabar quebrando o braço da... Sabe quando você fica paralisado, quer se mexer e não consegue? Era exatamente assim que eu estava. Sabe? O corpo todo tremendo. Cheguei a pensar em fugir, pular a janela do quarto e sumir dali.
Só que não deu tempo, porque a minha mãe foi me buscar ali, no quarto, onde eu estava. E mesmo tremendo dos pés à cabeça, não tive alternativa a não ser ir lá enfrentar a fera. No que me viu surgindo no corredor. Ele já ficou me encarando, segurando a Adriana pelo braço e num gesto rápido, ele a empurrou com tudo para cima de mim. Olha, eu cheguei a me desequilibrar, mas não caí. Só que ela se estatelou com tudo no piso. E depois, com o dedo em riste, falou: a partir de agora, essa safada já não é mais problema meu. Você que assuma a bronca, seu infeliz. Eu não falei uma palavra. Mas a mãe perguntou: como assim? O que está acontecendo? Ele retrucou, deu de dedo na cara da minha mãe também. Acredite quem quiser. Pergunta pro xarope desse teu filho. Os dois andam de safadeza, ou a senhora não sabe? Olha que situação. Ele voltou a me encarar, depois saiu pisando duro, batendo a porta com toda a força. Olha, ficou um clima tão pesado em casa, e como não ficaria? Todo mundo se olhando, mas sem dizer nada, eu principalmente, né? E bem naquela hora, o pai, que estava na rua, chegou. Pelo jeito, deve ter topado com o Jorginho saindo pelo portão, porque quis saber o que tinha acontecido. E mais uma vez, ninguém abriu a boca. Só que o pai já devia ter tirado suas próprias conclusões. Até porque a Adriana estava chorando, coitada. Não sabia onde enfiar a cara, de tanta vergonha. Depois, ela ainda tentou conversar com o Jorginho. Foi lá tentar um acerto, mas ele a expulsou. Aliás, nem deixou ela entrar. Todo mundo escutou ele falando que ali ela não pisava mais. Imagine, toda a vizinhança escutando aquela confusão, aquela balbúrdia. E mesmo quem não escutou na hora, ficou sabendo depois, né? Até no bar que a gente frequentava, passou a ser o assunto principal. Apesar da minha mãe ter ficado contra, não tive alternativa a não ser dar guarida à Adriana, pelo menos por aquela noite. Mesmo com a minha mãe pedindo que ela fosse para outro lugar, eu não a deixei sair. E ela acabou passando a noite ali comigo, no meu quarto. Sua mãe morava em Campo Largo e no dia seguinte eu a levei de carro para lá. No que chegamos foi aquele bafafá. Até porque já estava todo mundo sabendo do que tinha acontecido. Tipo de notícia que corre, voa. O Jorginho tinha feito questão de ligar e contar tudo para a mãe dela. E é claro, contou do jeito dele. De modo que a mãe dela estava revoltada. Tanto que não aceitou que a Adriana ficasse lá na sua casa. De modo que, no fim, tive de voltar com ela para a casa da minha mãe e do meu pai. E eu digo da minha mãe e do meu pai porque é, né? Não é exatamente a minha casa. Minha mãe, de novo, torceu o nariz. Por ela, a Adriana ia para bem longe. Ela tinha muito medo que acabasse acontecendo até uma tragédia. Sabe, tanto que ela falava: Ulisses, pelo amor de Deus, arranje outro lugar para essa mulher ficar. O que você está querendo? Que o marido dela entre aqui e mate você? Mate ela? Mate todo mundo? Resultado: acabei cometendo uma loucura. Mesmo não tendo a menor condição, aluguei uma casa pra gente. Sei lá, me senti responsável pelo que tinha acontecido. Por mais que tenha sido ela quem provocou tudo, metade da culpa ou da responsabilidade também era minha. Quando não quer, não acontece nada. E a verdade é que eu também quis. Aluguei essa casinha e mesmo sem termos nada dentro, nenhum móvel, eletrodoméstico, nada, a gente acabou se mudando para lá.
A gente não tinha nem fogão para preparar comida, só para se ter uma ideia. Bujão de gás, nada. Nem cama para dormir a gente tinha. Pelo menos não de casal. E no fim, para não dormirmos no chão, eu acabei levando o meu colchão de solteiro para quebrar o galho no começo. Olha, foi tudo tão difícil. Principalmente porque o Jorginho não dava permissão que a Adriana visse o filho deles. E só eu sei a choradeira que era. Pensa nas dificuldades. Mas sabe, sei lá, aos poucos, tudo foi melhorando. Ela começou a trabalhar, me ajudar. Imagine, eu nem sonhava em ter a minha própria casa. Me casar, então, estava completamente fora dos meus planos para os próximos 10 ou 15 anos. Quer dizer, não que a gente tenha casado, mas na prática foi a mesma coisa, porque passamos a viver juntos. Acabei aprendendo a ter certas responsabilidades que talvez ainda não estivesse preparado para assumir. Tive de vender meu carro para dar conta de tudo. Mas, repito, aos poucos tudo foi se resolvendo. E aquilo que começou de um modo tão errado, torto, não é que foi se endireitando? Lembro quando ela vinha me contar que estava grávida. Eu nem acreditei. No começo levei aquele susto. Bateu a preocupação. Mas depois eu fiquei tão feliz. Principalmente quando soube que seria uma menina. Quer saber? Hoje agradeço por termos ficado juntos. Tudo bem que não precisava ter acontecido do modo como aconteceu, mas talvez se não tivesse sido desse jeito, quem sabe não tivesse acontecido, não tivéssemos ficado juntos, e eu não teria essa filha linda que eu tenho hoje. Nem essa mulher do meu lado. Olha, a minha vida mudou tanto, tanto. Mas hoje eu vejo, eu percebo que foi para melhor. E foi mesmo. Pode parecer tão esquisito, porque, repito, começou tudo num modo tão esquisito. O fato é que aquilo que no começo era só desejo, atração, foi mudando com o tempo, pela convivência, eu acho, né? Eu aprendi a amar minha esposa. E veja, apesar do modo como tudo aconteceu, eu nunca desconfiei dela, por exemplo. Nunca pensei, sei lá, que ela pudesse fazer comigo o que tinha feito com o marido. Ela mesma disse, lá no passado, que só traiu o Jorginho porque era apaixonada por mim. E quer saber? Eu acredito nela. Aliás, não só com palavras, ela também me prova com gestos, dia após dia, que me ama. De modo que, apesar dos tropeços, dos erros que nós dois cometemos, do modo torto como tudo começou, parece que fomos, de uma certa forma, abençoados. É porque hoje, ao olhar para o caminho tortuoso que tivemos de percorrer para chegarmos até aqui, parece que tudo se endireitou. Não dizem que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois eu também acho, ou passei a achar. E digo mais, já que lembrei desse ditado, creio tanto nessa relação que, repito, começou tão errada e no fim virou essa coisa bonita que é hoje, para lembrar de uma outra frase, e que eu tenho certeza também vale para o nosso relacionamento e para o nosso amor. O que Deus uniu, nada nem ninguém pode separar.